Esquece a versão bonitinha. Esquece o Jesus de vitral, de camiseta estampada ou do quadro pendurado na sala da avó. Esquece esse Jesus domesticado, educado, moldado para caber dentro de uma igreja com ar-condicionado e banco acolchoado. Vamos falar do menino Jesus, não o de Natal, mas o que cresceu cercado por dúvida, poder, sangue e fúria. O Jesus que provavelmente moldava passarinhos de barro e dava vida a eles, e também o que, segundo alguns textos apagados da história, tirava a vida de outro garoto por tê-lo irritado. O que ninguém vai te contar é que esse Jesus não cabe no catecismo. Não serve para vender Bíblia ilustrada nem para emocionar em campanha de Páscoa. Porque esse Jesus assusta. Porque ele era Deus em forma de menino. E menino aprende errando. Aprende testando. Aprende sem saber que é perigoso. Um Deus em desenvolvimento. Você já parou para pensar o quanto isso incomoda? Você já ouviu falar da infância de Jesus? Não aquela versão suavizada contada nas missas de domingo, mas a outra. Aquela que foi escondida, apagada, silenciada. Um menino que moldava passarinhos de barro e dava vida a eles. Que, em momentos de raiva, tirava a vida de outros garotos com o simples poder da palavra. Milagres, ou manifestações perigosas de algo muito maior. Por que será que você nunca escutou isso num sermão? Por que esses relatos foram deixados de fora, varridos das escrituras oficiais como se nunca tivessem existido? O que aconteceria com a estrutura da fé institucionalizada se você descobrisse que o Messias teve uma infância parecida com a de alguém descobrindo seus próprios poderes? Um Jesus real, humano, imperfeito, divino, ao mesmo tempo em que era menino. E se te dissessem que tudo isso foi deliberadamente escondido para manter um teatro funcionando, um teatro onde apenas alguns podem falar com Deus e todos os outros devem pagar o ingresso? A verdade dói. Ela arranca o verniz da religião e mostra o chão rachado onde os dogmas foram fincados. Não estamos aqui para ofender sua fé. Estamos aqui para libertá-la. Porque quando você começa a entender o que foi deixado de fora da Bíblia, percebe que há um sistema inteiro construído para manter as massas quietas. Um sistema onde a verdade sobre o sagrado não é revelada porque, se fosse, o dízimo deixaria de cair no envelope, o pastor teria que confessar que seu seminário vale menos que a sua própria busca sincera, e a igreja se tornaria vazia. Se você sente que algo não encaixa, se você quer mais do que palavras decoradas e histórias sem espaço para questionamento, então este canal é o seu lugar. Aqui, a gente abre o livro, mas também rasga as páginas quando elas escondem mais do que revelam. Se inscreva, ative as notificações e prepare-se. Porque hoje, a verdade vai deixar de ser segredo. É por isso que te contaram que com 12 anos ele só apareceu no templo para te ensinar rabinos. Mas não te contaram do intervalo entre os 5 e os 30. Não te contaram dos evangelhos proibidos. Não te contaram da viagem ao Egito, nem da lenda japonesa de que Jesus teria fugido para a Ásia. Por quê? Porque isso não vende. Porque essa versão de um Deus que cresceu como qualquer um, que errou, que teve raiva, que foi arrogante às vezes, não serve para manipular fiéis. Ela quebra a estrutura da religião domesticadora. A que quer te manter dócil, manso, pagante. Alguém que pergunta pouco e obedece muito. O menino Jesus não era esse cordeirinho. Ele era mais humano do que o sistema tolera. E é justamente por isso que a verdade foi arrancada dos textos, escondida atrás de concílios, dogmas e conveniências políticas. Você nunca vai ouvir isso no púlpito. Nunca vai ver isso na novela bíblica. Porque é mais fácil repetir que ele era perfeito desde o berço do que aceitar que Deus talvez aprendeu, sentiu medo, se desequilibrou. Que foi descobrindo seus próprios limites, como qualquer criança. E se foi criado à imagem do homem, então foi também moldado pelo tempo, pela experiência e pelo erro. O que dói aqui não é a ideia de um Deus imperfeito. O que dói é pensar que talvez você também esteja sendo impedido de crescer, de errar, de se conhecer, porque te disseram que isso é pecado. Mas não é. É caminho. É processo. E é isso que esconderam de você. A igreja não lucra com um Deus que vive dentro de você.
Ela precisa de um Deus lá fora, distante, inalcançável, e de um intermediário no meio, que cobre mensalidade para te conectar. Mas esse Deus que você sente quando está sozinho, quando tudo dá errado, quando sua alma grita por algo real, esse não depende de pastor, de padre, nem de guru. Ele só precisa que você pare de aceitar respostas prontas e comece a buscar as suas. O Evangelho de Tomé, os apócrifos, as cartas escondidas de Paulo, tudo isso está fora do cardápio oficial por um motivo. Se você comer, nunca mais volta a sentir fome. Nunca mais precisa do prato que eles te oferecem todo domingo. Então rasga. Rasga o enfeite. Rasga o medo. Rasga a ideia de que questionar é perder a fé. Porque só questiona quem ainda acredita que há algo maior esperando por ser revelado. E talvez, só talvez, o Deus verdadeiro esteja justamente nisso, na coragem de desconfiar, de ir além, de dizer eu quero ver por mim mesmo. E se você está aqui até agora, é porque essa voz já mora dentro de você faz tempo. Tá na hora de parar de ignorá-la. Seja bem-vindo ao despertar. Se você chegou até aqui, respira fundo. Porque agora a gente junta todas as peças que estavam soltas. A infância de Jesus, os poderes que ele pode ter descoberto sozinho, os textos que foram escondidos, os milagres que a igreja escondeu, os relatos apagados, as cartas censuradas, o Evangelho de Tomé, as viagens que não estão na Bíblia tradicional, os episódios de fúria, de soberania, de descoberta. Tudo isso apontando para uma verdade que está aí, mas ninguém quer que você veja. Porque se você enxerga, o jogo quebra. O sistema desmonta. O pastor vira um homem comum, o templo vira só um prédio, e Deus finalmente volta a morar dentro de você. Porque a verdade é essa, o que esconderam de você não é um detalhe histórico, é a chave da sua autonomia espiritual. Eles não querem que você descubra que o caminho até o divino não precisa de pedágio. Que você é templo, que você é canal, que você é sagrado por inteiro. A infância de Jesus nos apócrifos não é sobre polêmica. É sobre humanidade. É sobre entender que o sagrado não nasce pronto, ele cresce, amadurece, se molda no sofrimento e na dúvida. Você realmente acha que um Deus que veio ao mundo como homem não teria passado por crises, explosões, questionamentos? É claro que sim. Mas isso não é conveniente. Não dá para manipular pessoas com um Deus que erra e aprende, que sente e explode. Então, inventaram uma narrativa vendável, comercial, limpa. Como um comercial de sabonete gospel. E dentro desse pacote pronto, te ensinaram a não perguntar, a aceitar, a repetir, a aplaudir. E quanto mais você se cala, mais forte o sistema fica. Mas hoje você está aqui. E isso muda tudo. A igreja, e eu não digo toda, mas boa parte, ajuda, orienta, acolhe. Mas também foi transformada em uma empresa. Uma estrutura que precisa manter o cliente fiel. E como se faz isso? Dando pequenas doses de fé sob controle, mantendo o mistério trancado a 7 chaves e te convencendo que só ali dentro você encontra Deus. Mas Deus nunca esteve trancado. Ele está naquele momento que ninguém vê, quando você olha para o teto do quarto e sussurra o nome dele. Quando ninguém te entende, mas ele entende. Quando você chora sem saber o motivo, e mesmo assim sente que há alguém com você. Esse Deus real, cru, íntimo, não tem endereço fixo. Ele habita onde a verdade mora. E é por isso que buscar conhecimento é tão perigoso para os que lucram com sua ignorância. Porque uma mente desperta não volta a dormir. E uma alma livre não cabe mais numa coleira feita de medo. E se você ainda duvida de tudo isso, pensa numa coisa. Por que tanto esforço foi feito para esconder essas informações? Por que alguns textos foram chamados de heresia? Por que tantos foram mortos, queimados, silenciados por ousarem questionar? Porque a verdade, irmão, é poderosa demais para ser deixada em mãos de qualquer um. Mas você não é qualquer um. Você está aqui. Até agora. E só isso já prova que você é diferente. Que você não quer mais respostas prontas, mas sim as perguntas certas. Que você não quer um amém ensaiado, quer um eu entendi. Que você não quer ser mais um no rebanho,
Quer ser o filho que voltou para casa com os próprios pés. Não se sinta excluído. Aqui é justamente o lugar dos que não se encaixam. Dos que rasgam o véu. Dos que não aceitam mais um domingo de ilusão. E saiba, essa sede que te trouxe até aqui era justamente o que seu pai esperava. Não o pai terreno, mas aquele que te ouve no escuro, que caminha contigo quando ninguém mais caminha, que responde até os silêncios. Ele é o Deus que se alegra na sua busca. Que não quer sua culpa, mas sua coragem. Que vibra quando você ousa perguntar. O mundo vai continuar tentando te colocar de volta na coleira, te convencer a não pensar, a engolir o pacote fechado da religião industrializada. Mas você já sabe, o jogo está armado. Eles querem que você repita mais um de nós, amém. Mas aqui, a frase é outra, busque a verdade. E a verdade vos libertará. Bem-aventurado é você. Porque está em movimento. Está indo ao encontro das verdades. Mesmo que doa. Mesmo que tudo precise ser desconstruído. E por isso, do fundo da alma, eu te agradeço. Por estar aqui, por escutar, por sentir. Você é raro. Você é necessário. E que venha o próximo mergulho, irmão. Porque aqui, a gente não afunda. A gente desperta. Até lá.